nós vamos continuar aqui com o cálculo do capital em juros simples. A primeira situação que nós vamos ter é utilizar a fórmula que a gente já aprendeu do montante. Então, qual é a ideia? Quando conhecemos o montante final, a taxa de juros e o tempo, nós podemos calcular qual foi o capital inicial investido. E para isso nós precisamos isolar o capital na fórmula montante. Então ele pegou aqui, ó, você vê a fórmula montante, como nós já vimos, que é igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Repetindo, montante igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Então se você repete umas 10 vezes, dá para decorar. E você percebe que nessa fórmula aqui está o contrário, né? Capital igual a montante dividido por 1 mais taxa vezes tempo. Então é uma fórmula muito parecida, só que ele inverte o montante com o capital, e em vez de multiplicar, ele divide. Mas por quê? E eu vou mostrar para vocês. Que ele faz da seguinte forma. Ele tem a fórmula aqui, ó, montante igual a capital, né, vezes 1 mais taxa vezes tempo. E o que ele faz? Na aula passada, a gente viu um artifíciozinho da matemática, em que eu posso pegar essa equação aqui, ó. Essa equação, eu estou botando o parênteses só como exemplo, tá? Mas esse parênteses não existe. Então, eu estou pegando a equação e eu vou multiplicar ela por 1 dividido por taxa, 1 dividido por 1 mais taxa vezes tempo. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar por 1 dividido por taxa, 1 mais taxa vezes tempo. Certo? Ah, mas por que você vai fazer isso? Bom, primeiro, se eu multiplico ambos os lados, a igualdade permanece, certo? Porque eu estou multiplicando a equação. Então, vai ficar o quê? Montante vezes 1 dividido por 1 mais taxa vezes tempo é igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo dividido por 1 mais taxa vezes tempo. E 1 mais taxa vezes tempo dividido por 1 mais taxa vezes tempo é igual a 1. Então, você corta esse cara com esse cara. É matemática. Igual a 1. Então, vai ficar montante dividido por 1 mais taxa vezes tempo é igual a capital. Que é igual a essa fórmula aqui, ó. Capital igual a 1 e capital é igual a montante dividido por 1 mais taxa vezes tempo. E essa fórmula aqui, ela diz o quê? Capital igual a montante dividido por 1 mais taxa vezes tempo. Então, é assim que nós isolamos, certo? Pronto, tá aí, tá isolado. Então, é interessante que você faça essa continha, essa mesma conta que eu fiz, você faça aí na folha de papel, para você entender como é que nós chegamos nessa fórmula, para você realmente fixar. É bastante simples, né? Então, você percebe que essa fórmula é igual a essa fórmula. Pronto. Então, nós temos aqui capital igual a montante dividido por 1 mais taxa vezes tempo. Exemplo prático. Então, nós temos aqui um cenário fictício, né? Uma suposição de cenário, em que o investidor obteve um montante de R$ 6.720,
após aplicar o seu dinheiro por 12 meses, a uma taxa de juros de 1% ao mês. Qual foi a taxa? Qual foi o capital inicial investido? Então, nós temos a fórmula que é capital igual a montante dividido por 1 mais taxa vezes tempo, que foi a fórmula que nós calculamos aqui. E ele diz que a gente tem um montante, tem a taxa e tem o tempo. Então, basta calcular direto, né? O montante é 6.720, como ele disse aqui. Dividido por 1 mais taxa vezes tempo. Aí a taxa é 1% ao mês. Aí, como eu já disse, 1% ao mês é o quê? É 1 dividido por 100. Por isso que é 1%. Porcento. 1 dividido por 100. Que dá 0,01. 0,01 vezes 12, que é 12 meses. Lembrando, a taxa está em mês, o tempo tem que ser em mês. Então, tem que se ligar para transformar, certo? Que dá 6.720 dividido por 1 mais 0,12. E por que 0,12? Porque é 12 vezes 0,01. Aí fica 1 mais 0,12, porque você tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, 1,12. Então, dá 6.720 dividido por 1,12, se você fizer na calculadora, dá 6.000. Então, o capital inicial que foi investido foi 6.000. Ah, mas por que que o investidor vai fazer isso? Sendo que ele investiu o dinheiro dele, ele não sabe quanto foi que ele investiu, porque às vezes o investidor, por exemplo, vai investir 23.497,31 centavos. Não tem, o cara não vai guardar isso aqui na memória. Então, por exemplo, para ele saber o valor exato de quanto ele investiu, ele tem que usar essa fórmula, né? Vamos supor que ele investiu 23.497,31. É um número quebrado, é um número complexo, não é? Para muita gente. Assim, é um número complexo. Então, muitas vezes o cara esquece quanto foi que ele investiu, se ele não tiver acesso aos dados, né? E muitas vezes isso pode ser importante no caso de uma declaração de imposto de renda. Então, assim, isso algum dia pode ser útil, né? Você voltar à fórmula. Nós vamos aprender isso em juros compostos também, em amortização. Então, nós temos mais um problema fictício aqui, em que o investidor recebeu 9.300 após 9 meses de aplicação a taxa de juros simples de 0,5 ao mês. Qual capital foi investido? Então, o passo 1, identificar os dados. Então, você anota os dados. O montante é igual a 9.300, a taxa igual a 0,5 ao mês, que é igual a 0,5%. Então, é 0,5 dividido por 100. 0,5 dividido por 100, eu posso até, né, relembrar aí para vocês. 0,5 dividido por 100. O que que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o seu número, 0,5, e vai adicionar dois zeros do 100. 0 e 0. Aí, como tem dois zeros, a vírgula vai se mover duas casas para frente. Uma, duas. 0,005. É bom relembrar isso, né? Númerozinho com vírgula. Eu faço assim porque assim é fácil de explicar. Se fosse multiplicando, seria o seguinte: 0,5 vezes 100. Como é que você faria? Faria o seguinte: 0,5. Aí você bota dois zeros, que é o do 100. E a vírgula se move duas vezes, ó. Uma, duas, voltando, porque está multiplicando. É só você pensar que o número está aumentando, então o número tem que ser maior. Então dá 50. Então 100 vezes 50 centavos dá 50 reais. Não é isso? É isso. Rapidinho, né? Para relembrar aí a matemática. E o tempo igual a 9 meses.
e o tempo igual a 9 meses. Passo 2. Então, você aplica a fórmula. O capital igual a montante dividido por 1 mais taxa vezes tempo. Capital igual a 9.300 dividido por 1 mais 0,005 vezes 9. Capital igual a 9.300 dividido por 1 mais 0,045. 1 mais 0,45 está dentro do parênteses, resolve o primeiro, que dá 1,045. Aí capital é igual a 9.300 dividido por 1,045. Capital igual a 8.899,52. Então, o capital inicial investido foi 8.899,52. Viu? É importante esse exercício para você compreender, porque muitas vezes você não vai investir um valor cravado, né? Muitas vezes o investimento vai ser sempre em números quebrados. Então, assim, você não vai, vou investir 10 mil reais. Você não vai investir. Muitas vezes você investe 9.732. Aí daqui a 5 anos você vai lembrar quando você investiu 9.732? Não vai. É mais complicado. Então, tem que saber o jeito de voltar o seu investimento. Cálculo da taxa em juros simples. Nós já calculamos o montante, já calculamos o capital e nós vamos conseguir calcular a taxa, que é feita da seguinte maneira. Então, pensa comigo. Você tem a fórmula montante que a gente já sabe. Montante igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Você quer encontrar a taxa. Então, nós temos que ir para a matemática. Então, não tem segredo. O montante é igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Como é que você encontra só a taxa? Eu quero a fórmula da taxa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isolar a taxa. Aí você vai, montante é igual. Aí você vai multiplicar, fazendo a regra distributiva, capital vezes 1, capital vezes taxa vezes tempo. Vai ficar capital vezes 1 é capital, mais capital vezes taxa vezes tempo, vai ficar capital vezes taxa vezes tempo, certo? Aí você vai passar o capital para esse lado. No caso, você vai subtrair dos dois lados da equação o capital, que vai ficar montante menos capital é igual a capital mais capital vezes taxa vezes tempo menos capital. Porque como eu diminuir capital dos dois lados, a igualdade se mantém. Então, esse capital menos esse capital dá zero. Então, vai ficar montante menos capital é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, você vai ter que a taxa que eu quero, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação de novo e vou multiplicar ela por 1 dividido por capital vezes tempo, dos dois lados. Vezes, aí tem que botar um parênteses aqui, que eu estou multiplicando ela inteira. Os dois lados da equação estão sendo multiplicados. Aqui é tempo, né? Tempo, que eu quero saber a taxa. Vezes tempo. Então, quando eu vou multiplicar aqui, multipliquei dos dois lados. Você viu que eu multipliquei dos dois lados. Esse capital aqui, dividido por esse capital, é 1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Esse tempo dividido por esse tempo é 1. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes i, i. I. Aí, montante menos capital, dividido por capital vezes tempo. Montante menos capital, dividido por capital vezes tempo. Pronto, então é assim que ele chegou nessa fórmula aí. Então, a taxa, que é o I, vai ser montante menos capital dividido por C vezes tempo. Capital vezes tempo. Pronto? Pronto. Acredito que tá bem claro. Aí é importante que você
É só você pausar o vídeo, né? Voltar alguns segundos, pausar o vídeo e tentar fazer aí numa folha de caderno a mesma continha. Porque isso vai ajudar você a treinar a matemática, que é muito importante para o mercado financeiro. E nós vamos ter um exemplo prático, vulgo cebolinha, né? Um exemplo prático do cálculo de taxa. Nós vamos descobrir a taxa de juros em que o investidor aplicou R$ 5.000 e após 6 meses recebeu um montante de R$ 5.450. Qual foi a taxa de juros simples mensal dessa aplicação? Eu sei que a taxa igual a montante menos capital dividido por capital vezes tempo. Eu tenho um montante, eu tenho um capital, eu tenho tempo. Então, montante igual a 5.450, que ele deu aqui, menos 5.000, que ele deu aqui, dividido por 5.000 vezes 6. 5.450 menos 5.000 dá 450, dividido por 5.000 vezes 6, 30.000. Então, vai ficar 450 dividido por 30.000, que é igual a 0,015. Aí aqui tem um pulo do gato. Por que ele colocou esse cara e esse cara? Porque 0,015, se você multiplicar por 100, 0,015 multiplicado por 100 igual a 1,5, certo? Igual a 1,5, beleza. Só que 1,5% é igual a 0,015. Então, o que foi que ele fez aqui? Ele fez o seguinte, ó. E 1,5% é igual a quanto? A 1,5 dividido por 100. Show. Só que qual foi o cálculo exato? Ele fez o seguinte, ó, 0,015 vezes 100 dividido por 100. Certo? Porque 100 dividido por 100 é 1. E 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. 1 vezes 0,015 é 0,015, que é a mesma coisa. Então, não fez diferença. Só que se eu multiplicar só em cima, vai ficar o quê? 1,5 dividido por 100, certo? Aí, se eu dividir 1,5 por 100, volta para esse cara aqui, que é a mesma coisa. Então, não mudou. Só que 1,5 dividido por 100 é o mesmo que 1,5%. Aí, ó. Então, eu dividi e multipliquei por 100, que fica a mesma coisa, que é a mesma coisa que a mesma coisa. Pronto. Então, foi isso que ele fez aqui. Ok? Então, você percebe que a todo momento a gente está multiplicando e dividindo, fazendo várias vezes, né? Em vários momentos das nossas continhas, a gente dividiu e multiplicou pela mesma coisa que é 1. Então, quando você multiplica por 1, fica a mesma coisa. Então, o que acontece? Pronto, aí a gente resolveu esse exemplo prático, né? Tá resolvido. Exercício resolvido, taxa. Então, você tem aí mais um problema fictício, em que um capital de R$ 20.000 foi aplicado e após 18 meses gerou um montante de 22.700. Qual foi a taxa de juros mensal dessa aplicação? Primeiro passo, de novo aquela questão dos passos, né, que é muito importante. Identificar os dados. Você tem um capital que é igual a R$ 20.000, ele falou aqui. O montante que é igual a 22.700 e o tempo que é em meses, 18 meses. Então, você aplica a fórmula da taxa, que é taxa igual a montante menos capital dividido por capital vezes o tempo. Então, você vai ter 22.700 menos 20.000 dividido por 20.000 vezes 18, que é a fórmula.
Então, a taxa igual a 2.700 dividido por 360 mil. A taxa vai ser igual a 0,0075, que é igual a 0,75% ao mês. Aí, caso você ainda tenha dúvidas sobre essa conversão de porcentagem, fica o exercício para você fazer. Eu vou te dar aí 3 segundos para você pausar o vídeo e tentar encontrar a fórmulazinha. 3, 2, 1. Agora eu vou resolver. Então, pausa o vídeo se você está tentando, né? Pausa o vídeo aí, que é bem simples. Então, você vai fazer 0,0075 multiplicado por 100 e dividido por 100, que dá a mesma coisa. Parece até uma burocracia do governo, mas... Né? Aí você multiplica só em cima. Então, multiplicando só em cima vai ficar 0,0... Ah, não, pera. Vai ficar exatamente 0,75 dividido por 100. E 0,75 dividido por 100 é 0,75%, que é a resposta. Então, 0,75%. Se você já é mais avançado, você pode estar assistindo o velocidade 2x ou pular simplesmente. E você pode só pular os slides, né? Pular o tempo e ir olhando os slides, que é mais fácil, se você já é mais avançado. Aí você lê os slides e acabou. Agora, se você tem alguma dificuldade em matemática financeira, é importante você ficar aqui. Então, essa é a continha. Você divide e multiplica por 100. Pronto. Ah, e tem aquela questão, né? Quando você multiplica por 100, ó, a vírgula ela anda voltando dos casos, ó. Uma, duas. Entendeu? Aí por isso que fica 0,75. Cálculo do tempo em juros simples. Agora, em vez de nós isolarmos a taxa, vamos isolar o tempo. Essa questão de isolar na equação do tempo é o mesmo processo, o mesmo procedimento para você isolar a taxa. Então já fica com mais um exercício para você tentar encontrar a demonstração do tempo, isolando o tempo na fórmula, a partir daquela demonstração da taxa. Então já fica mais um exercício para você resolver. Eu vou te dar 3 segundos para você pausar o vídeo e tentar resolver com o vídeo pausado e depois eu vou mostrar novamente o mesmo processo. 3, 2, então bora lá. Então você tem a fórmula principal, montante igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Então o que ele faz é montante, utilizar a propriedade distributiva, capital vezes 1 e capital vezes 1 vezes taxa vezes tempo, então fica capital vezes 1, capital, mais capital vezes taxa vezes tempo, vai ficar capital vezes taxa vezes tempo. E agora, o que ele faz? Vai subtrair capital de ambos os lados da equação, então vai subtrair desse lado e desse lado todo, então vai ficar montante menos capital, igual a capital mais capital vezes taxa vezes tempo menos capital. Capital aqui, ó, menos capital é zero. Então, montante menos capital vai ser igual a capital vezes taxa vezes tempo. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar os dois lados da equação. Como ele quer isolar o tempo, então ele tem que deixar o tempo quieto, né? Deixa o tempo ali quieto na equação, porque ele está isolando o tempo. Só quem vai participar é todo mundo, menos o tempo. Então, montante menos capital vezes, aí eu vou botar em parênteses aqui, né? Vezes, eu podia usar até outra cor, usar esse vermelho aqui. Não, vou misturar não. Depois eu uso a outra cor. Então, vezes 1
dividido por capital vezes a taxa é igual a capital vezes tempo vezes. Não, capital vezes taxa vezes tempo vezes 1 dividido por capital vezes taxa. Certo? Porque eu multipliquei ambos, eu multipliquei esse lado da equação e esse lado da equação vezes 1 dividido por capital vezes taxa. Então, desse lado vai ficar montante menos capital dividido por capital vezes taxa, que vai ser igual. Aí aqui, ó, capital dividido por capital é 1. Taxa dividido por taxa é 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes o tempo, tempo. Então, tempo igual a capital, né, tempo igual a montante menos capital dividido por capital vezes taxa. Que é muito parecido com a fórmula da taxa, né? Só muda, só inverte aqui, ó, taxa e tempo, né? Um inverte com o outro. Então é isso. Então essa aqui não diria demonstração, mas só estou mostrando aqui o que ele fez aqui, né? Porque aqui ele pulou algumas etapas, essas etapas estão aqui. É claro que você tem mais etapas do que essa, tem mais etapas do que essa, mas eu acredito que isso aqui é suficiente para você conseguir visualizar perfeitamente como foi que ele chegou nessa fórmula. Não perfeito, mas assim, de maneira bastante didática, né? Aí tem um exemplo prático do cálculo de tempo. Eu tenho que lembrar de falar do gráfico, né? Não estou falando do gráfico. Determinando a duração da aplicação, não é? Aí você tem aqui um exemplo suposto, uma suposição de investimento, né, fictício. Um capital de R$ 10.000 foi aplicado a uma taxa de juros simples de 0,8% ao mês e gerou um montante de 10.960. Por quanto tempo o capital ficou aplicado? Então, eu tenho a fórmula que é igual. Tempo igual a montante menos capital dividido por capital vezes o tempo, vezes a taxa. É muita letra para falar, cara. Sinceramente. Tempo igual a R$ 10.960 menos 10.000 dividido por 10.000 vezes 0,008 vai dar 10.960 menos 10.960. 10.000 vezes 0,008 dá 80. 960 dividido por 80, 12. Pronto. Só uma multiplicação, né? Substitui os valores, resolve a equaçãozinha e multiplica. Bem devagar. Aí aqui, ó, você tá aqui, ó, crescimento do montante, valor, tempo em mês. Então você tem mês 1, que está em 10.000, mês 2 está mais ou menos próximo aqui, um pouco acima de 10.200. No mês 6, um pouco acima de 10.400. Mês 9, perto ali de 10.800. E mês 12, R$ 11.000. Que é ali perto de R$ 11.000, que é os 10.960. Então, bem perto de 11.000. E nós temos exercício resolvido do tempo, né? Com base aí nos passos, né? Passo a passo. Então, você tem um investidor fictício, aplicou R$ 15.000 a uma taxa de juros simples de 1,2% ao mês e obteve um montante de R$ 16.080. Qual foi o tempo de aplicação? Primeiro, nós vamos identificar os dados. Capital igual a R$ 15.000, o montante igual a 16.080, a taxa igual a 1,2% ao mês ou 0,012. E passo 2, aplicar a fórmula do tempo. Tempo igual a montante menos capital dividido por capital vezes a taxa. Tempo igual a 16.080 menos 15.000 dividido por 15.000 vezes 0,012. 16.080 menos 15.000 dá 1.080. 15.000 vezes 0,12 dá 180. 1.080 dividido por 180 dá 6. Pronto, e a gente fica aí para a próxima aula, investimentos com juros simples.